porque a palavra não tem sido priorizada. Abra então, a partir de agora, a sua Bíblia comigo, no livro de João, o Evangelho de João, é o texto que eu quero ler com você nesta noite, esse texto tão especial para todos nós, no capítulo de número 21, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Verso de número 4, Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem de terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Todos nós sabemos que esse momento da história estava acontecendo aqui, uma situação que Pedro novamente estava dando um milho. Pedro novamente estava falhando em relação ao seu comportamento. Ele estava buscando, esperando Jesus, que já tinha ressuscitado, que já tinha aparecido outras vezes para ele, resolveu ir pescar, não esquecendo que Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes, etc. e tal. Porém, daquela vez, Pedro está aguardando, e como passaram-se os dias e Jesus a ele não tinha aparecido daquela forma que ele queria por aqueles dias, Pedro então quase que leva outros discípulos a errarem. Ele vai pescar. O texto eu encurtei aqui, se você ler no início, verso 2, 3 e 4, e você vai perceber que outros o acompanharam. Ou seja, seguiram o exemplo do Pedro, que estava assim meio rebeldinho, entre aspas. Apareceu aquele dia, não ressuscitou mais, aliás, não veio mais até nós, poxa, disse o quê, e foi pescar. Aí, todo líder ele atrai seguidores. Não demorou segundos para alguns dizerem assim: eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Não se esqueça, o exemplo atrai. Para o bem ou para o mal, o exemplo atrai. Você concorda comigo que Jesus poderia chegar perto deles quando aparecer e falar assim: basta, estou por aqui com você, Pedro. Dessa vez não. Agora lascou. Agora não dá mais. Pedro, você está pisando demais. Pedro, mas é uma mancada atrás da outra, Pedro. Eu não estou acreditando. Eu falei com você que você ia me negar, e você disse não, 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 não. Eu falei, vai sim, e você me negou 3 vezes. Aí você chorou, não é? Você chorou e tal, né? Sei o quê, tá bom. Poxa, Pedro, eu ressuscitei, pareci para vocês também. Poxa, eu falei para vocês me esperarem, Pedro. Aí você, de novo, Pedro, que vacilo, irmão. Tá de brincadeira? Jesus não falou isso, é eu que estou falando. Tá bom? Jesus não falou isso. Ele poderia ter falado. Agora eu estou te esperando. Falei para você, espera, o que você faz? Rapaz, mas poxa vida, você... Olha aí, os caras aí, rapaz, tudo seguindo você. Oxa, mas não dá, Pedro. Régua, não aguento mais.
Jesus poderia ter falado isso para ele. Eu acho que poderia. E eu acho é porque eu acho e eu acho mesmo. Mas ele não fez. Ele chega lá, na beira do mar de Tiberíades. Se fosse eu, faria assim: ai, Senhor Jesus, de novo. Tudo lá, dentro da água, pescar, e não pescar nada. Além de tudo, parece uns irmãos da igreja que diz que vai pescar e não traz nada. Nada, nada, nada. De vez em quando aparece um ou outro aqui que vai no mercado municipal, compra e vem em casa e fala que pescou. Nunca vi essa turma trazer 153 peixes para nós. Nunca vi. Só vem falar: pastor, o senhor libera eu domingo? Primeiro, já sabe que está endemoniado, faltar culto domingo vai pescar. Está endemoniado, o diabo não está nesse negócio aí. Mas aí, irmão, o que acontece? Jesus, ele se aproxima lá na beira da praia, e o jeito de Jesus está em pauta o que estamos tratando aqui. Ele está olhando para aqueles moços, aqueles futuros seguidores, discípulos, como se ele dissesse assim: ah, neném, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá bom o negócio, vocês vão ver. Ele está lá, está amanhecendo o dia, jogaram rede para lá, rede para cá, igual o Juniel, igual o Lucas e outros pescadores de Araque, não traz nada. E aí ele: ei, tem peixe aí? Estão tão entretidos com as outras coisas que eles não percebem que é Jesus e tal. Joga para o lado de cá. De repente, João disse: opa, essa voz é de Jesus. Pedro, é o Senhor. Na hora, Pedro se jogou na água, tal, os discípulos, enfim, jogaram a rede, já tinham feito, pescaram, voltaram, a rede estava tão pesada, peixes grandes, a obediência só traz bênção, rebeldia só dá problema. Irmão, fica ligado, você está jogando a rede num monte de lugar, não está vindo nada, tem alguma coisa errada. Eu estou falando em linguagem espiritual. O que aconteceu? Eles chegam na praia. Jesus não está como a minha mãe me esperava quando eu aprontava. Sabe como é que a minha mãe me esperava? Assim, ó. Chinelo na mão, ou fazendo assim de longe, ó. Eu já sabia, você vai ver quando você chegar. Eu fazia leitura labial naquela época. Se ela fizesse isso aqui, ó, ou isso aqui, ó, eu sabia, seu pai vai saber quando chegar. Então ali a gente era batizado em línguas e outras coisas, porque o pai só olhava para a gente e a gente já lascava. Mas Jesus está à beira, pergunta de peixe, eles não têm, foram pescar sem ordem, Jesus abençoou, trouxeram peixe. Olha o que o texto diz, eles estão lá sentados, vem vindo, Jesus os recebe na cultura da mesa. Lá no fogo, pedrinhas, fogareiro. Ó, Jesus preparou a mesa para os discípulos. Pedro já estava entre os discípulos um pouco desmoralizado, porque ele era o líder que o Senhor disse que até então que ele iria conduzir. E agora o líder falhou. E João é o único dos evangelhos sinóticos que faz questão de colocar isso como amigo de Pedro, e até para que fique claro que o Cristo continuou e deu certo mesmo, porque tudo aquilo que Jesus levanta, tudo aquilo que Jesus põe, ninguém tira, em nome dele. E Pedro está lá, frustrado, triste, mais uma vez, o Senhor Jesus, o texto é tão lindo, tão cheio de amor, cultura da mesa, que eles vêm molhados, frustrados por um lado, porque quando reconhecem que é o Senhor, eles sabiam que era, mas não falaram nada, porque ficaram com vergonha, e Jesus não pega a cinta, não pega o chinelo, Jesus só recebe eles, põe eles em volta do fogo, vamos chamar, porque ali havia uma cultura da mesa, eles estão com a roupa molhada, Jesus os permite sentar em volta da fogueira para secar os seus corpos, aquecê-los. Jesus os senta de uma maneira tão gostosa. Jesus produz a eles o calor humano. Jesus os recebe com pão e peixe.
que eles não fizeram, Jesus preparou. Você já parou para pensar que honra foi esse negócio? Jesus preparou ali, colocou as coisas, fez o foguinho, tudo certinho, peixe, não foi um peixe ruim, um peixe bom, o pão estava ali, e eles chegaram, e Jesus não falou nada, apenas compartilhou de uma refeição, peixe, toma, está escrito, Jesus os serviu, e eles, meio que assim, Jesus os serviu, deu pão, deu peixe, primeira vez, segunda vez, quando eles estavam aquecidos, quando eles estavam alimentados, quando eles estavam já mais um pouco assim, descontraídos em relação a uma possível repreensão, Jesus vira para eles e fala assim, no caso para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus, como que mexendo em alguma coisa, dizendo, Pedro, você me ama? Ah, amo, Senhor. Tá? Na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro fica constrangido, ele entendeu o que Jesus está falando. Jesus não bateu, Jesus não foi contundente, não foi pontuar algumas coisas. Jesus usou a característica da cultura da mesa para trazer harmonia, para trazer equilíbrio, para trazer ali uma situação que fosse agregar. E perceba que Pedro foi recolocado até perante os seus amigos. Se alguém tinha alguma dúvida, o Senhor o reconduz de uma maneira forte, dizendo, olha, eu nunca desisti desse rapaz, eu nunca disse que ele não seria, eu sei que ele ia falhar, mas está aqui. E foi numa refeição que Jesus trouxe Pedro de volta àquela posição que para alguns ele talvez tivesse perdido. Nós temos falado muito sobre isso. Semana passada nós estávamos tratando desse assunto, cultura da mesa. E cultura da mesa, antes de tudo, é um ato de decisão e também de firmeza, de pulso firme, de persistência. Aprendemos aqui com Cristo que a posição de cultura da mesa é muito mais do que se alimentar. Tem cultura, tem espiritualidade, tem reconciliação, tem um monte de coisa. E nesse texto do Evangelho de João 21, nós vimos Jesus novamente na questão da alimentação, ele trazendo esta lição, este ensino. E é necessário que a gente bata o pé, seja firme, persistente, para que isso não vá embora. Porque desde a primeira noite eu tenho dito aqui que a cultura da mesa não tem a ver com só satisfazer o físico. A cultura da mesa, no caso dos menores, as crianças, quanto mais cedo nós começarmos, melhor será. Então, nós aprendemos algumas coisas, mas entre elas, que nós devemos ensinar a criança, através da cultura da mesa, a ser um bom anfitrião. Falamos isso a semana passada, de chegar às pessoas em casa e as recebê-la bem. E não como algumas coisas que as crianças de hoje não têm educação, não falam. E a cultura da mesa, o pai e a mãe ali no ambiente familiar, ele traz esse ensinamento para a criança. Ele ensina a criança a gostar de ajudar. A cultura da mesa ensina. Quando nós, a mãe, o pai estão lá colocando o prato, o talher para receber a visita, a criança está olhando esse hábito e a mãe dá um serviço para a criança, o pai dá um serviço para a criança vai crescendo nesse ambiente de família, vai crescendo nesta responsabilidade. Uma coisa simples, a gente sabe que às vezes a criança não é um perito, um expert em algumas coisas, mas o mínimo que você pede para ela vai aprendendo e tendo esse desenvolvimento na cabeça. A cultura da mesa também ensina a criança a dizer não de forma educada. Quando nós orientamos as crianças como elas devem se comportar, não simplesmente como algumas crianças às vezes fazem. Nós também vimos a semana passada que a cultura da mesa, ela traz também o ensino de saber ensinar a criança a sentar corretamente. Quantas crianças hoje, com 6, 7, 8 anos, estão perdidas, desorientadas, parece que nasceram ontem, não sabe como sentar numa cadeira, não tem uma posição. Os pais precisam entender que a cultura da mesa traz esta obrigação, porque desde pequeno a gente vai ensinando a criança a sentar. A criança não fica em pé, sobe na mesa, bate as coisas. Um bebezinho a gente vai compreendendo, mas à medida que eles vão crescendo, nós vamos ensinando, ó, senta direitinho, faz isso. Não é no restaurante que nós vamos ensiná-lo, nem na festa. Se nós não começarmos em casa, nós não colocarmos alguns limites,
limites para ele. A cultura da mesa, nós vimos também, traz a criança aprendendo a pedir e não determinar, e não gritar, como algumas fazem. Então, em casa, quando a criança ela quer mais alguma coisa, não é batendo a colher no prato, gritando e fazendo. Lógico, irmãos, tem os primeiros passos, tem a fase bebezinho, mas é nesse momento da cultura da mesa que nós vamos ensinando a criança como pedir as coisas. Nós vimos também que nós ensinamos as crianças a agradecer, não como crianças mal educadas, que acabam de comer, levantam, deixam a cadeira. Até adulto faz isso. Eu não sei porque alguns adultos acham que vão em algum restaurante, pizzaria, levanta, deixa a cadeira e acha que o garçom, seja lá quem for, ele tem a obrigação de pegar a cadeira e colocar no lugar. Escuta, isso tem a ver com educação, seja homem, seja mulher. Isso tem a ver com educação. Você se levantar, saiu, põe a cadeira no lugar, não te aleja isso, não arranca pedaço. E você também dá uma impressão que ao não fazer isso, que a gente é orgulhoso, soberbo mais do que os outros. Da mesma forma, a cultura da mesa, ela nos ensina que quando nós trabalhamos com isso, nós ensinamos as crianças a agradecer pela refeição, quem a preparou, e a experimentar um pouco de cada coisa. E nós vimos também que a cultura da mesa ensina as crianças a colocar a mesa. Perceba que isso é um fato que já não acontece principalmente com as menininhas hoje, as mocinhas. Moças de 17, 18 anos que não sabem preparar uma mesa, que não sabem colocar uma toalha sobre a mesa, colocar os pratos. A cultura da mesa tem a ver com ensinar os filhos a como comer, não comer de boca aberta, a usar os talheres certos, a ensinar a criança que sopa não se toma com garfo, nem com colherzinha de café. Ensina a criança, ensina a outros como se comportar, como sentar, como esperar. Como a criança deve saber se comportar durante as refeições. Por exemplo, você põe lá num pedacinho ou dois de mistura, e a criança só quer comer a mistura. A cultura da mesa tem com a gente ensinar as crianças que nós precisamos nos alimentar de tudo que põe na mesa. Então nós ensinamos elas a cortar uma carne, a tomar uma sopa, coisa que é comum. Criança no começo vai cair um pouquinho alguma coisa. Se a criança está agitada, a gente tem que pôr limites, vai tratar com ela, lógico, com amor, com algumas regras, mas chega um momento que você tem que ser mais firme. A cultura da mesa também nos ensina que nós trazemos o incentivo à conversa em família. Daí já falamos 2 quintas-feiras, que na hora das refeições não é hora de celular. E uma das grandes tragédias que tem tirado isso é televisão na sala de jantar ou na cozinha, quando todos estão tendo a sua refeição. Se você tem, desligue, diga não. Esse momento é o momento da gente conversar, é o momento da gente trocar as ideias. É ali que a esposa vê como está o marido que chegou em casa viu a esposa, vê os filhos, e nós geramos esse ambiente de conversa. Não esses bichos do mato que a gente tem visto, pessoas que às vezes não comem mais, uns garotos de 14, 15 anos, que não querem mais comer em família, tem que comer no quarto, tem que ver. Não, aqui a casa tem regra. A casa tem regra. Se nem todos podem almoçar e jantar todos os dias juntos, mas tem pelo menos um dia da semana. Agora ninguém faz o que quer. Nós ensinamos na cultura da mesa, quando nós somos um modelo para os nossos filhos. E nós também vamos ver hoje como é que fazemos para ter mais refeições em família. Primeiro, tudo na vida requer organização e planejamento. E com a mesa não é diferente. Então, essa semana, numa entrevista que tivemos com a professora Maria Luísa aqui na rádio, ela disse o seguinte, que não justifica, e ela é mãe de 6 filhos, dava aula em 2 e até 3 escolas, ela participava de ensaio de coral, congregava, fazia missões e ia para a escola dominical. Agora, se a gente deixar tudo para fazer de última hora, não tem janta que sai no horário, não tem café da manhã que sai no horário. A cultura da mesa exige de nós planejamento e organização. Então, se você quer tomar café da manhã todos juntos, não dá para todo mundo acordar às 9. Mas se a gente vai trazer essa responsabilidade, alguém tem que comprar o pão, alguém tem que colocar a mesa, alguém tem que passar algumas coisinhas, arrumar tudo ali. Então, seja almoço, seja jantar,
tem que ter organização e disciplina. Acontece que as pessoas não querem. E acham que isso aí é comum. E o tempo vai passando. E o marido já não sabe mais como é comer uma comida que a esposa cozinha. A esposa também já não sabe como é sentir o sabor de uma comida que o marido sabe fazer. Se você realmente deseja manter isso, a cultura da mesa, a primeira coisa que a gente precisa ter hoje aqui é a seguinte ideia: eu preciso priorizar isso na minha vida. Eu preciso entender, dia de domingo é o dia que o marido não trabalha. Um exemplo aqui no caso, se só o esposo trabalha. Ou o dia de domingo é o dia em que a esposa e o marido e os filhos vão poder ter a refeição junto. Isso é regra, isso é prioridade. Então o que eu faço? Dia de domingo, almoço de domingo, eu já começo a desenhar. Hoje é quinta-feira. Domingo nós vamos almoçar aqui em casa, será um frango grelhado, ou será uma salada assim assado. Então já tem um preparo, já tem uma organização, já tem tudo na cabeça. Não é simplesmente deixar para domingo de manhã levantar e falar assim: olha, a gente queria assar um frango hoje, mas não tem, então a gente não vai na escola dominical porque nós vamos no açougue. Ei, mulher, você não aprendeu nada com a sua bisavó, com a Bíblia, com a sua mãe, com ninguém? Ei, cidadão, você que é o cara, o dono da casa, se você também não se tocou, agora você vai começar a inverter as coisas, você está começando a mudar as regras. E essas regras aqui, elas trazem saúde. Então, quando a gente quer praticar a cultura da mesa, uma das coisas que nós temos que fazer é priorizar. Por exemplo, domingo vai ter macarronada. Vamos fazer um macarrão, sei lá, daquele top aí. Você, não tem macarrão? Não tem. E domingo você já não arruma com os teus amigos. Nós vamos para a escola dominical. Terminou a escola dominical. Mas se chegar nesse horário, então levanta mais cedo. Levanta mais cedo e prepara. Deixa algumas coisas preparadas. Faz a canjica na véspera, para ter uma sobremesa. Prepara o bolo na véspera. Escuta, irmãos, quem valoriza a família, paga esse preço. Porque um dia o marido vai embora. E embora que eu falo, não é embora de casa não, embora possa sair também. Ele pode, o Senhor leva. Ou então Deus leva a esposa na frente. Os teus filhos vão crescer. E um dia eles vão estabelecer famílias. E aí alguns valores eles não aprenderam. E como eu digo, não é a escola nem a igreja que educa. A educação vem de casa. Quando a gente vê crianças que são alteradas demais e tal, está faltando educação em casa. E a educação precisa ser praticada desde pequeno. Outra coisa, como nós devemos tratar essa questão de refeição em família. Olha, você já reparou que alguns lares, os pratos mais bonitos, os copos mais bonitos, os talheres mais bonitos, antigamente tinha cristaleira. Quem é da época da cristaleira? Que a Priscila é, porque ela já faz tempo que é viva. Quem mais? Gisele também é da época da cristaleira. Lusa é da cristaleira. Eu só ouço dizer, não me falaram isso aí. As cristaleiras tinham lá aquelas tacinhas, aqueles pratos específicos. Para quê? Para quando vinha visita em casa, e a visita então recebia isso. Aí, irmãos, às vezes aparece cunhado em casa, misericórdia, outras pessoas, aí os caras que vão receber o melhor talher, que vão receber o melhor prato, a sogra vai em casa, puxa vida, aí a gente passa o mês inteiro comendo aquele prato jegue, o ano inteiro, a senhora vê lá, e aí a gente vai dar para ela o quê? O melhor taça, o melhor prato, pega aquele talher lá, banhado prata, é ela? Irmão, mas e eu sou o que nessa casa? O Jeca? Querido, comece usando as peças que você tem, demonstrando afeto. Sabe por quê? Porque para muitas esposas isso não faz diferença. Mas pode ser o último almoço com o seu marido. Pode ser o último jantar com a sua esposa. Pode ser o último jantar com a sua mãe, com o seu pai. E você estava guardando aqueles talheres, aqueles copos de cristal, aquelas taças, para quando viesse alguém importante. Eu te pergunto, quem é mais importante do que a sua esposa? Quem é mais importante do que o seu pai? Quem é mais importante do que o seu filho, a sua filha? Esse hábito da gente colocar uma mesa bonita só quando vem visita em casa, está errado.
deve-se fazer também, mas nós precisamos entender que o dia mais importante é hoje. Amém ou não amém? Amém. Porque amanhã pode não existir para alguns de nós. Aí sabe o que vai acontecer? Eu já ouvi histórias assim. Esses cristais aqui fazem 8 anos que ninguém usa. Nossa, que vantagem. 8 anos que ninguém usa essa taça. Ah, mas essa taça foi de vovó que andou com Napoleão, que foi prima de Dom Pedro I. Oh. Mas você vai usar essa taça para tomar água? Vou. E se eu quiser colocar para tomar água com a Fernanda? Ah, mas é para visita. Eles são as pessoas principais. Tem uma outra cultura que se fazia erroneamente antigamente, que era mais ou menos assim: chegava a visita em casa, o casal pegava a cama de casal e dava para a visita e dormir. E o casal ia dormir na sala. Errado. Primeiro, aquilo ali é para você. Nós olhamos para esse texto e vemos aqui que uma das formas que nós nos comportamos é trazendo valor para a cultura da mesa. Outra coisa, para que essa refeição ela seja tratada como prioridade, é não perca os horários dessas refeições. Se você disse assim para os seus filhos, seu marido, a sua esposa, seja quem for, o almoço será servido às 13 horas. Respeite isso. Quem vai servir o almoço às 13 horas, não dá para ir no mercado às 11. Não dá para ir comprar verdura às 11h40. Não dá para ir no açougue meio-dia. E uma das formas da gente evitar o atraso é a gente fazer com antecipação. Deixe tudo montado. Bom, nós vamos para a escola dominical, não vai dar. Sabe como dá? No domingo de manhã, quando a gente levantar, tomamos café, levantamos mais cedo, já arrumamos a mesa para o almoço. Deixamos ela bonita, bonita. Pegamos uma toalha e colocamos sobre os pratos e talheres. A mesa do almoço já está pronta. Não é o que se vai comer, mas com quem estará à mesa. Amém, queridos? Uma lasanha. Alguém aqui já comeu a lasanha que a Priscila faz? O Felipe não conta. Quem mais? Fabíola não conta. Olha, irmão, perturba a cabeça dela e você vai ver a lasanha que ela faz. É internacional das galáxias. Faça isso. Mas se ela for deixar para fazer a lasanha, comprar o presunto, comprar o queijo, de última hora, o negócio não vai dar certo. Então ela pode, junto com o Felipe e o Pietro, levanta cedo, arrumou as coisas, deixou tudo pronto, deixou as coisas organizadas, já tem o gelinho fazendo lá, o pastor vai vir em casa, aleluia, ele gosta de tubaína, garrafa de vidro, compra já no sábado, põe na geladeira que ele não gosta de coisa quente, ou então faz aquele suco de abacaxi com limão, que ele até chora, deixa só uns 1,5 litro só para ele, tudo caprichadinho, tá, não sei o quê, vamos para lá, porque se faltar na escola, vamos lá. Deixa a mesa arrumada. Terminou, tal, vai chegar lá, vai botar para assar, vai estar no horário. É prioridade, irmãos. É só isso. O Heitor está na faculdade. Daqui a pouco o Heitor pode ir para outro lugar fazer. E aí talvez o Heitor já não possa almoçar todos os finais de semana em casa. Pietro vai crescer. A saúde do marido ou da esposa ou dos membros da família é hoje. É hoje. Aí a gente se perde em coisas que a mesa deixa de ser valorosa. Eu vejo umas pessoas aqui, hoje é culto de ensino. Ai, mas eu não sei fazer. Você sabia fazer filho? Não, você também fez filho. Certo? Você não sabe cozinhar? Entra no Google. Chama o Dr. Google. Pega aqui umas irmãs da igreja abençoada, educada, cheia de etiqueta. Vamos buscar mais cultura. Como preparar uma mesa bonita. Ah, mas não é aniversário de ninguém. Não é, filha, mas você está viva. Seu marido está vivo, sua esposa está viva, seu filho está vivo. Maridão, você vai lá, investe, ajuda, dá aquele trato. Põe um vaso de flor, compra. Sabe por quê? Porque hoje está na nossa mão. E aí a gente valoriza esse momento. Para se ter mais refeições em família. Outra dica: perceba o que está atrapalhando que esse hábito se desenvolva. O que está atrapalhando ter cultura da mesa em casa? Por exemplo, vou falar uma coisa comum aqui. A cultura da mesa não está sendo servida em casa, porque neste horário fica todo mundo na frente da televisão. É simples. Todo mundo conhece uma coisa chamada interruptor. Sim ou não?
Perfeito, vai lá, ó, dica de pastor. Vai lá naquela peça e faz assim, ó. Digamos assim, Adamastor, vem almoçar. Nabucodonosor, vem almoçar. Ele não vem. Você é pai, a senhora é mãe. Não veio? Você com garbo e elegância, presta atenção. Dica de pastor. Oi, filho, papai falou com você. Você não foi? Por que você não foi? Hã? Por quê? Ah, tá vendo? Tá bom. Vamos para a mesa ou quer convite especial? Pronto, desligou da tomada. Com amor. Todos entenderam. Tirei o empecilho. Ah, o problema é esse, tá bom. Presta seu celular, painho. Vai cá, painho. Tá. Luza, dá o telefone. Pega o telefone. Depois do almoço você pega comigo. Ah, pai. Ei, garoto. Ei. Para que as refeições em família sejam valorizadas, descubra o que está atrapalhando esse hábito e elimine. Uma das coisas que nós temos que aprender a driblar, que é uma das desculpas, falta tempo para a cultura da mesa. Uma boa organização e planejamento evite que esse tempo voe pelas suas mãos. Amém, mulheres? Irmã Jacira, quando a senhora vai fazer um bolo, que faz muito tempo que a senhora não faz um bolo de canela com açúcar, muito tempo que eu já não perdi, nem sei mais. A senhora primeiro prepara, compra os ingredientes, faz, tal. Organização. Ah, eu estou sem tempo. Então eu vou preparar as coisas. Se o meu problema, eu estou dizendo que é falta de tempo, você já ouviu falar no mercado 24 horas? Quem conhece o mercado 24 horas? Boa, existe. Perfeito? Segunda coisa, se você percebe o desinteresse da criança, você precisa fazer com que as refeições sejam mais divertidas, para que se estreite o contato com os filhos. Então, o que você faz? Quando as crianças se envolvem no preparo das refeições, quando os filhos, a família se envolve, aquilo passa a ser mais interessante. Por exemplo, deixe ele passar um azeite num chuchu, numa batata. Fale para ela, ó, pega uma jarrinha do negócio e fala, filhinha, adoça esse suco aqui. Tudo bem, irmãos, tudo bem, que ele não vai ficar aquela maravilha, mas ele vai ali fazer. Filho, vai lá na gaveta, pega aquele negócio para o papai, para a mamãe. Faça a criança se envolver, para que ela se interesse. Mas, pastor, só criança não. Quer coisa mais gostosa que pai e filho prepararem a refeição juntos? Pai e filho. Mãe e filha. Deixe que esta criança, peça para essa mocinha, para o adolescente, lava a salsinha para o pai, para a mãe, abre a geladeira ali, faz um favor para mim, pega a tábua de carne, ó, senta aqui, você vai orientando, vai fazendo a pessoa ter esse interesse. Terceiro lugar, para que a cultura da mesa passe a ser mais desejada, evite conflitos à mesa. Além do que consome a mesa, é fundamental prestar atenção no ambiente que se cria. Na hora da mesa não é hora de discutir política, não é hora de discutir outras coisas. Evite assuntos que possam causar estresse, como broncas ou cobranças. Marido e mulher discutindo na hora da mesa, perdeu a noção. Crianças pequenas, principalmente crianças pequenas, ficam agitadas quando percebem o pai e a mãe batendo boca na hora da mesa. O tempero secreto do jantar é a atmosfera. Não é o filé mignon, que está caro, é muito caro. Mas ele não é o tempero secreto. Quer ver uma coisa aqui? Os que tiveram uma boa infância e têm saudade do tempo que pai e mãe e você sentavam junto na mesa, levante suas mãos. Era o quê? Todo mundo aqui já comeu manjuba? O que é manjuba, Jacira? Sabe muito bem, tu é pobre. Quando nós viemos de Santos para cá, nossa casa não tinha energia elétrica.
O muro não existia, eram tábuas que se ganhava das construções. Então a casa nossa parecia um bloco de carnaval. Era um pedaço de um compensado vermelho, uma tábua aqui, um eucalipto. Esse era o muro. Banho de bacia, esquentava a água. Lamparina, era desse jeito. E era assim: esquenta uma chaleira de água, usa um terço, um pouco de água fria, anda logo, seu irmão vai vir aí. Mas na hora da mesa, sentava-se todo mundo. Era manjubinha, que era barato. Hoje virou artigo de luxo em alguns lugares. Ou aquela famosa costelinha, que vinha mais osso do que carne. Era só o fiapinho, só para sentir o gosto. Sentava todo mundo ali. Comia. Tempo bom, que a gente dava risada. Tínhamos dificuldade, tínhamos necessidades. Mas o principal tempero, irmãos, eu não sei você, mas um arroz com feijão fresquinho, bem caprichado, é top. Sim ou não? E se tiver um ovinho frito? Até chora porque só tem um. Não é? Mais um. Porque o segredo é na atmosfera. Isso traz benefícios para a saúde mental e para o bem-estar da família. 5 benefícios de se sentar à mesa com família. Primeiro, incentiva a alimentação saudável. Um dos problemas da correria do dia a dia é a falta de tempo que nos impede de comer bem. Então a gente faz opções por comidas erradas. E aí a gente come o que tem. A gente come o rápido. E aí nós queremos que... Por que hoje há um grupo de crianças obesas? Crianças com diabetes. Irmão, criança não é para comer doce de manhã. Criança precisa aprender a comer verdura. Verdura. Se a gente não tem esse hábito na nossa vida, nossos filhos vão comer, sabe o quê? Como eu já vi, vão comer doce, vão tomar Coca-Cola, suquinho em pó no café da manhã. Então a gente está trazendo problema para eles. Quando nós nos preparamos para isso, nós trazemos boa alimentação. Querido, uma torradinha caprichada, um cafezinho com leite caprichado, tudo isso vai trazendo uma alimentação saudável. Outra coisa do benefício da cultura da mesa é proporcionar momentos felizes. Por exemplo, dos homens aqui, quem é bom de cozinhar? Pastor Luiz, eu sei que é um. Giovanni diz a lenda que é outro. O Aguinaldo eu sei que é bom. E parou por aí. Quem mais, Jesus? Cadê o resto aqui? O Alisson. O Alisson é bom quando ele faz. Mas Couto faz. Couto faz. Diz a lenda que faz. Quem mais faz? Luiz Antônio. Felipe Saragiotto. Sabe quando? Leandro Aleluia. Aliás, o Leandro é o cozinheiro da casa. A gente sabe disso aí. A gente sabe o peso que é sobre a tua vida, varão. A gente sabe disso. Eu mesmo que fiz o teu casamento, não sei o gosto da varoa quando cozinha, não sei. Até choro por causa disso aí, viu, menina? Quando eu me lembro que você faz comida para os outros, para mim não. Mas enfim. Mesmo para que não se engane em colocar avental, esse negócio de preparar uma comida gera momentos felizes. Não é? É óbvio que às vezes a gente vira meme. O que eu fui fazer outro dia que você falou, Kleber? Eu falei, Fernanda, é o meu jeito de fazer bolinho de espinafre. Porque cada chefe tem o seu estilo, o seu jeito. Tudo bem que eu me perdi um pouquinho, mas comeu. Mas gera esses momentos, querido. Terceiro, cultura da mesa estimula a união da família. O que acontece muito hoje em dia é que cada um come num horário. Uns na frente da TV, outros no celular, outros quando querem. E isso traz uma quebra da família. Então, quando nós trazemos a cultura da família, nós trazemos união. Quarto, que as mulheres vão agora dar gritos e vão orar em línguas às pentecostais.
impede o isolamento de quem cozinha. Posso ouvir um amém? São tradicionais. Quando cada membro da família resolve comer no seu canto, quem está responsável pela refeição acaba ficando isolado. Então é aquela história. A mãe, a avó, ou no caso seja o marido, todo mundo está fazendo alguma coisa. E ela está lá sozinha, lavando, descascando, fazendo tudo. E aí todo mundo está cuidando da sua vida, está deitado, assistindo TV, PlayStation, etc e tal, e ela está lá sozinha. Ela prepara os alimentos, cuida da mesa, ela organiza o cardápio, ela arruma tudo, e quando levanta, todo mundo acaba de comer, se levanta, vai cada um para o seu quarto, vai dormir, vai para a rua, vai namorar, vai não sei aonde, e ela fica lá tirando a mesa, lavando as panelas, limpando a cozinha. Isso gera o que no coração? Talvez a gente nunca parou para pensar nesses sentimentos que gera. Ah, mas eu estou cansado, e ela não está cansada. Ela não deu à luz, ela não tem filho para cuidar, no caso de algumas não trabalha fora também, não é verdade? A sua mãe ela é movida ao quê? E uma das vantagens desse aí é que quando nós cozinhamos, nós trazemos um hábito e despertamos esse quebrar de isolamento. Então nós trazemos esse ambiente gostoso de estar ali conversando, ajudando. Outra coisa, quinto, nós construímos uma boa memória afetiva. Quem desfruta de uma refeição incrível jamais se esquece. Então você vai na casa da avó, quem aqui não lembra da comida que a avó fazia? Quem não se lembra da comida que a tia fazia? Que o vô, outro dia eu estava conversando com alguns irmãos, contando a história do avô que pegava a carne e colocava num latão cheio de banha, e quando era época de festa ele tirava lá e tinha aquela memória afetiva, aquela coisa gostosa, aquela coisa de ir lá e pegar os milhos tal, e todo mundo ajudar a limpar e fazer a pamonha lá na beira do fogão de lenha, todo mundo envolvido com isso. É a questão da memória afetiva, é aquela receita. Por isso, irmãos, na cultura da mesa, vale muito a gente proporcionar, incentivando coisas especiais que tragam esse momento de união dentro de casa. Você sabe que seu marido não gosta de jiló, abençoada, por que você fez jiló? Fica a dica. Você sabe que pé de frango não entra nem nada, isso é coisa do cão, não vem com essa conversa. Entendeu aí? Então, querido, um bom prato servido num momento como esse, ele gera uma coisa gostosa e vai tirando a possibilidade de brechas erradas. O que a mesa é? A mesa é um lugar de comunhão, troca de experiências, prazer em estar juntos. Amém? Você sentar-se à mesa, precisa ser isso aí. Precisa ser. A mesa é um lugar propício para deixarmos um legado para os nossos filhos e família. É uma pena que alguns chefes de família hoje não se dão conta disso. E se esquecem que esses dias eu falava com o diácono Agostinho, e ele me lembrava, contando a sua história, do seu avô, que era um desses casos, que fazia pamonha, que falava para os netos ir lá, pegar e tal, e fazer aquilo. E aí a gente fica com essas coisas na cabeça. Eu me lembro da minha avó, que quando chegava a época de Natal, por exemplo, lá em Lorena, ela preparava as coisas assim no fogão de lenha, aquele monte de neto, aquele monte de filhos, aquelas coisas todas. E que saudade da avó Antônia. Irmãos, você sabe o que dá briga na hora de ir embora, porque todo mundo queria levar um pedaço do bolo de fubá para casa da avó Antônia? Coisas gostosas que ficam na cabeça da gente. A mesa é um lugar de celebração, que transforma os acontecimentos especiais em festa. Você quer ver uma coisa que não se tem mais? Olha, o seu irmão passou na faculdade, hoje é aniversário da sua mãe, do seu pai, ou então hoje nós estamos comemorando. É fazer aquele momento um momento especial. Momento especial. Olha, sua mãe recebeu alta, seu pai recebeu alta, o tratamento completou. Olha, o seu pai foi promovido na empresa.
Ó, o nosso filho aconteceu isso, olha, a mãe conseguiu uma conquista assim, assim, assado. Sabe, irmãos, é fazer esse momento ser um momento de celebração. Pode ser um arroz, feijão, uma saladinha de chuchu e um pedacinho de torresmo, mas é a atmosfera, o momento, é preparar aquela mesa gostosa, bonita. A mesa é um lugar disciplinado onde se reparte alimento. Então é ali que nós ensinamos que o pouco que temos, todos comem. Se chegar alguém de repente em casa, não vai sair sem comer. Nós ensinamos que o pão nosso de cada dia dado pelo Senhor, ele é possível repartir. E a mesa é um desses lugares em que nós trazemos essa disciplina, que dividimos o arroz, dividimos o feijão, que ninguém toma todo o suco sem deixar o outro tomar, ninguém come a sobremesa deixando o outro sem comer, todos participam. A mesa é um lugar de unidade onde todos comem o mesmo alimento e possuem o mesmo objetivo. Então não existe essa. Absurdo, coisas assim, não coma este bife, porque este bife é só para o seu irmão, ou só para o pai. Você acredita que tem essa coisa nos dias de hoje? Todo mundo come arroz, feijão e uma saladinha de alface, e só 2 ou 3 é que tem direito de comer um pedaço de carne. Isso acontece hoje. Sabe o que nós estamos dizendo? Que a mesa é lugar de repartição. A mesa é lugar de privilégios para alguns e diferença para outros. Devemos transformar os momentos de alegria quando nós nos sentamos à mesa. Outros benefícios que nós temos na questão da cultura da mesa e das refeições em família. Reforça os vínculos afetivos. É o momento em que o neto pode conversar com a avó, com o avô, com o tio. É o momento em que o filho abre o coração para o pai, para a mãe. É o momento que a mãe abre o coração. O benefício da mesa fortalece a identidade familiar. Sabe, irmãos, perdeu isso. Identidade familiar. Terceiro, favorece a reconciliação. Acabei de ler um texto com vocês, de Jesus preparando pão e peixe, reconciliando. Nós também percebemos que promove a atualização sobre as notícias da família. Coisas que, erroneamente, o pai esconde da mãe, dos filhos, os filhos dos pais, e etc. Na reunião em família, que nós trazemos as coisas de família. Facilita o aconselhamento. É quando nós sentamos e no momento saudável, sem gritar, sem brigar, nós trazemos palavra. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, uma pena que alguns não estão aqui, tomara que assistam isso depois. É nesse momento que o chefe de família, atenção você que é pai, principalmente você que é pai, é você preparar um texto, um devocional de 2 minutinhos, 2 ou 3 minutos, pelo menos aos domingos, e trazer uma palavra direcionada, de aconselhamento, uma palavra abençoadora para a sua família. A cultura da mesa exercita a oração. É a gente chegar e dizer: filho, hoje à noite, domingo que vem, é você que vai orar por nós. É ensinar com o exemplo e trazer esse tipo de educação. E também educa para uma boa alimentação. Então a criança diz: olha lá, eu quero bolacha agora. Você não vai comer. A gente trazer aquela cultura que nesse momento, esse é o momento para estas coisas. Então a vantagem da cultura da mesa é que ela traz tudo isso. E o que as Escrituras trazem sobre isso? Há registro nas Escrituras de momentos e situações importantes no partilhar do pão e quando se transmitia ensinamentos. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 18, por favor. Gênesis capítulo 18, quando na cultura da mesa nós aprendemos aqui a transmissão de valores, ideias, posturas. Diz assim o verso 1: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, levantou os seus olhos e olhou, eis 3 homens em pé junto a ele.
e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faça como dissesse. E Abraão apressou-se em interconçar a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que lhe apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Perceba que este é um ato milenar. Agora olha que coisa interessante do texto. A quem Abraão preparou refeição? Para os enviados do Senhor ali. Diz a teologia que aconteceu ali a teofania. O anjo do Senhor é o próprio Cristo, personificado, encarnado em forma humana. E Abraão fez o quê? Foi lá e preparou. Pediu a Sara. E o que foi transmitido durante essa refeição? Valores, ideais. Abraão fez o seu melhor que ele podia fazer ali. E desse momento em diante, nós percebemos que uma promessa forte, latejante, foi transmitida aos ouvidos de Abraão. Para as civilizações antigas, meu irmão, percorria essa cultura da mesa por toda a região do Oriente Médio. Quando você sentava com alguém para comer, se fosse uma mesa num local chopana, numa tenda, era algo muito sério, era o patrimônio de uma família, porque isso estava relacionado com um ato espiritual. Eu gosto muito do Salmo 23, na parte em que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí é uma parte do versículo, do capítulo, que eu não lembro qual dos versos é, mas é já no final, em que ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, há um inimigo na cultura da mesa. Preparas uma mesa. A quem Davi estava dizendo que o Senhor é o seu pastor? Olha o valor da cultura da mesa. Perceba que existem ações que, quando nós furtamos da vida, nós trazemos demônios, trazemos problemas, trazemos guerras dentro de casa, porque não fazemos o que a Bíblia diz que tem que fazer. E outra coisa que nós aprendemos com este exemplo aqui de Abraão, por exemplo, nós vemos que ele se levantou, ele não fez qualquer coisa, ele não preparou qualquer coisa. Ele chamou Sara, chamou dos seus empregados e trouxe para eles algo que eles fizessem do melhor, porque isso estava relacionado com receber bem. E a cultura da mesa, na época da época de Jesus, lá no Oriente, coisa antiga, era um ato espiritual, religioso. Não se sentava para comer com quem não tivesse valor, com quem não tivesse aquele gesto de carinho. E violar isso trazia-se uma violação para a sociedade. As refeições eram tidas como momentos importantes. E sabe, irmãos, para a gente fechar esta noite, que é a penúltima, é que na cultura da mesa, os patriarcas transmitiam para os seus filhos, para os seus descendentes, valores de família, valores e princípios da casa. Hoje, muitos trocam o ambiente familiar para estar na rua.
Que tipo de geração nós estamos trazendo para amanhã? Perceba que esse hábito aqui era tão forte que quando nós encontramos alguns personagens da Bíblia, quando Abraão volta da guerra, quando ele foi libertar Ló, perceba que o sacerdote Elimeleque ministrou-lhe um pacto ali, quando junto com ele celebra uma refeição. São valores, irmãos, quando, por exemplo, na minha casa, e quando eu vou à casa de vocês, nós transmitimos, primeira coisa, quando vamos nos alimentar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E eu sei de exemplos, que é exatamente isso que eu estou vos dizendo dos mais antigos. O chefe da casa, ele preparava, quando o almoço está pronto, ninguém se senta à mesa sem que todos estejam. E nesse exato momento, o pai ou a mãe trazia um devocional de 2 a 3 minutos, agradecendo a Deus. Escolhia um texto bíblico, lia aquele texto em família e todos oravam. Ô meu irmão, tomara que esse tempo volte em nossas vidas em nome de Jesus. E sabe, querido, estas coisas, quando nós estamos sentados ao redor da mesa, passa por favor o feijão, o arroz, e faça isso, aquilo. Você está tendo contato humano, está olhando, está conversando, está entendendo as coisas. Pois bem, queridos, eu termino aqui essa noite para falar de Jesus, para pregar Jesus dentro de casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Se você não tiver atos simples, você não chega onde Jesus gostaria que chegássemos, que é a espinha dorsal desse estudo, que é para a semana que vem e eu encerro. Como é que você vai falar de Jesus assentado à mesa para os teus filhos, se na tua casa não tem cultura da mesa? Como é que você vai falar para todos sobre Deus, sobre o que Deus fez por você, se nós não temos essa cultura? Nós não educamos os nossos filhos. Perceba que hoje os pais falam e os filhos dizem assim: já vou, agora eu não quero. Era assim? Não, não era. O almoço está na mesa, venham almoçar. Isso representava o sacrifício da mãe que cuidou, do pai que comprou, do trabalho da mãe que está ali. Eu não sei se você se lembra aqui, mas quem aqui teve um avô com essa pegada? Que ele dizia assim nas festas: nós vamos almoçar, chame todos, vamos para a mesa. E todos estavam lá. E quando ele sentava, ele disse: nós vamos orar, vamos fazer isso assim assado. E quantos de nós aqui que somos frutos deste tipo de atitude de lá? Cultura da mesa, irmãos. Se começar hoje, é melhor. Nunca é tarde para começar. Amém, queridos? Fiquemos em pé.